para mais um dia de estudo e hoje, quarta-feira, dia 13 de maio, nós iremos estudar sobre os seres vivos e a obtenção de alimento. Capítulo 1 do livro de ciências de vocês. Lembrando que nossos estudos ele é agora no caderno 2. Na abertura do capítulo de vocês irão encontrar essa ilustração, onde nós vamos falar sobre um pouquinho do que nós vamos aprender ao longo desse capítulo. E no capítulo 1, nós iremos aprender sobre as cadeias alimentares e quais são os seus componentes. Vamos verificar a relação alimentares que são estabelecidas pela natureza. Vamos identificar a importância dos decompositores para a reciclagem da matéria na natureza. Na página 3, nós temos um pequeno texto que fala sobre a Terra. Vamos dar uma acompanhada neste conteúdo. Vamos lá, peguem o livro de vocês, vamos acompanhar a leitura. Na Terra existem milhões de seres vivos, dos mais diversos tipos. Cada um deles desempenha um papel no planeta. Quando observarmos as diferentes maneiras como os seres vivos se alimentam ou fabricam o próprio alimento, percebemos que muitos deles estão próximos e dependem um do outro. Olha só, nós já temos uma base do que nós vamos ver por aí, onde nós temos alguns animais que produzem, são capazes de produzir, alguns seres vivos que são capazes de produzir o seu próprio alimento, e outros seres vivos que dependem de outras fontes, de outros seres vivos para poder ter sua fonte de energia. Na página 3 ainda tem um questionamentozinho da abertura do capítulo que eu quero que vocês respondam. Podem responder aí mesmo na abertura do capítulo de vocês. Todos como uma corrente. A biodiversidade da Terra é imensa. Como você pode perceber na abertura deste capítulo, os indivíduos que vivem em um mesmo ambiente estão ligados entre si, como se cada um fosse um elo de uma grande corrente. Tanto os seres vivos que produzem o seu próprio alimento, como as plantas, quanto aqueles que dependem do alimento produzido por elas, como alguns animais. Eles são diretamente ou indiretamente ligados. Então, olha aí, esse elo, eles são interligados e nós temos uma biodiversidade gigantesca, como nós já podemos observar na abertura do capítulo. E nós temos seres vivos que produzem o próprio alimento, que são as plantas, algas, entre outras. E nós temos alguns seres vivos que não são capazes de produzir o seu próprio alimento, mas eles estão ligados diretamente ou indiretamente. Nós vamos entender como que isso acontece. A cadeia alimentar. Os seres vivos, ao interagirem de acordo com as relações alimentares, formam uma cadeia alimentar. Nós temos aqui no slide este exemplo de um produtor, que é a planta. Ela é um produtor porque ela é capaz de produzir o seu próprio alimento. Nós temos um inseto, que é a borboleta, e é um consumidor primário e é herbívora. Por que ela é herbívora? Porque ela se alimenta da planta. E ela é um consumidor secundário porque ela é o primeiro a se alimentar da planta. Nós temos o sapo, que é outro consumidor, só que já é um consumidor secundário. E ele é secundário e herbívoro. Ou melhor, ele é carnívoro, porque ele se alimenta da borboleta, que é herbívora. E já temos um consumidor terciário, que ele é o terceiro a se alimentar nessa cadeia, e é um predador carnívoro, porque se alimenta do sapo, que o sapo se alimentou da borboleta, que a borboleta se alimentou da planta. Lá no livro de vocês, na página 4, nós temos outro exemplo de cadeia alimentar, onde nós temos uma árvore, um coati e uma onça. A árvore é
um produtor, ela produz o seu próprio alimento, ela é a base dessa cadeia alimentar. Nós temos o pati, que é herbívoro e é primário, porque ele está sendo o primeiro nessa cadeia alimentar. E nós temos a onça, que é um consumidor e é secundário, que é o segundo nessa cadeia. E a onça é carnívora, se alimenta do pati. Então, são dois exemplos de cadeias alimentares. Nós vamos conhecer agora os componentes dessa cadeia alimentar. A cadeia alimentar ela é composta pelos produtores, os consumidores e os decompositores. Os produtores, como eu já mencionei antes, são seres que são capazes de produzir o seu próprio alimento por meio da fotossíntese, constitui a base dessa cadeia alimentar. Exemplo destes, nós temos as plantas e as algas. Os consumidores, eles são subdesenvolvidos em carnívoros e herbívoros. E os consumidores, eles não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Eles precisam de uma fonte de energia de fora para se alimentar. Sendo assim, eles não são capazes de produzir o seu próprio alimento e depende de outros seres vivos para obter energia. Nós temos também os decompositores, que são os fungos, as bactérias, que são capazes de transformar a matéria orgânica morta em nutrientes que são devolvidos à natureza e podem ser utilizados pelos produtores. Podem ser utilizados pelas plantas que são os produtores, que nós temos como exemplo os cogumelos. O processo dessa decomposição promove a reciclagem de nutrientes, ou seja, faz com que a matéria que é retirada do solo das plantas é aproveitada em seu crescimento, retorne ao seu ambiente. Desta forma, há um ciclo de matéria na natureza que é contínuo, é um elo que ele não se quebra, é uma corrente que ela sempre vai sendo restabelecida, é um ciclo contínuo na natureza. Nós vamos classificar os consumidores. Nós temos os animais, que podem ser classificados em herbívoros e carnívoros. Todos eles fazem parte do nível dos consumidores na cadeia alimentar. Entre esses consumidores existe uma ordem. Vamos observar essa ordem nesse próximo slide, que eu também retirei do livro de vocês, onde nós temos os produtores, que são as plantas, as algas. Nós temos os consumidores primários, secundários e terciários. E nós temos um decompositor. E olha, observem que é um ciclo contínuo, onde o produtor, ele produz o seu próprio alimento. O peixe que vai se alimentar das algas, que é um consumidor primário. Nós temos a garça, que é um consumidor secundário que vai se alimentar do peixe. Nós temos a onça, que é um consumidor terciário, que se alimentou da garça. E todos esses estão interligados com a decomposição, porque eles devolvem à natureza materiais orgânicos mortos, que esses cogumelos vão decompor esse material, que vai devolver essa decomposição, que vai enriquecer o solo, que vai alimentar novamente, vai alimentar as plantas, as águas, que vai fortalecer os produtores. Nós temos várias cadeias. Quando nós temos várias cadeias, nós temos uma formação de teia alimentar. Ao analisarmos um ambiente completo, verificamos que o mesmo ser vivo pode participar de várias cadeias alimentares, isto é, existem diversas cadeias alimentares acontecendo ao mesmo tempo. A união de várias cadeias alimentares recebe o nome de teia alimentar.
Os seres vivos se alimentam de diversas formas e ao mesmo tempo servem de alimentos para vários outros organismos e não em apenas para um único. Exemplo deste, nós temos aqui um esquema, que eu também retirei do livro de vocês, e nesse esquema nós temos um exemplo de uma teia alimentar, onde nós podemos verificar que a alga, ela serve de alimento tanto para os peixes, quanto para os caracóis. Já os peixes, eles podem servir de alimento tanto para as garças, como para a tartaruga e para o jacaré, entre outros peixes. Peixes menores, os peixes maiores acabam se alimentando dos peixes menores. A garça, além de comer os peixes, pode comer também os sapos. E o sapo pode comer larvas dos peixes e também pode comer insetos. O jacaré pode comer a garça, a tartaruga, o sapo e os peixes. Então, nós temos aí vários seres vivos que eles podem fazer parte de várias cadeias alimentares. E sendo assim, eles vão participar de uma grande teia alimentar, porque eles não servem só para um ser vivo se alimentar deles. Eles servem para diversos seres vivos estarem se alimentando deles. Como é possível perceber, são muitas relações que podem acontecer ao mesmo tempo. Representado nessa relação em cadeias alimentares, elas formam um emaranhado de ligações que constituem, assim, uma teia alimentar. Os seres humanos, eles também fazem parte dessa cadeia alimentar. Por quê? Os seres humanos também fazem parte de várias cadeias alimentares. Por exemplo, quando comemos um peixe assado ou uma salada de fruta, estamos fazendo o papel de consumidor. Tanto consumidor herbívoro quanto consumidor carnívoro, porque se alimenta tanto de frutas como de folhas, como também se alimenta de carne. Os seres humanos também podem interferir em cadeias alimentares das quais eles fazem parte. Por exemplo, a caça a onças, uma atividade que é ilegal, que não é aceita pelos policiais, só que ela acontece e ela é muito comum, apesar dela ser um ato infracionário. É muito comum e existe em algumas criações de gado no centro-oeste do nosso Brasil. E quando o homem ele sai para caçar, para procurar essas onças, ele acaba interferindo nessa cadeia alimentar, porque a onça ela servia para se alimentar de outros seres vivos que naquele habitat existia. Só que aí o homem acabou interferindo nessa cadeia alimentar e tem uma quebra então aí nessa cadeia alimentar que quebra o equilíbrio dessa cadeia e o ciclo, aquele elo, ele vai com o tempo, se nós não tivermos cuidado com essa desenfreada ação do homem, nós podemos ter a falta desse animal. Esse animal vai entrar em extinção e vai ter um desequilíbrio nessa cadeia alimentar. Como proposta de atividade, eu quero que vocês refaçam a leitura desta atividade. Vocês vão responder as páginas 6, 7, 8, 9, 10, 13 a 15. E o prazo para envio dessa atividade é até segunda-feira, dia 18.